Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Vida Reformada, uma iniciativa da Igreja Batista Reformada de Brasília. Sou Michel Augusto, pastor sênior da IBRB por quase 2 décadas. Estou aqui com vocês toda quarta-feira, tratando de temas à luz do Evangelho, ou seja, colocando o Evangelho à luz da vida, da sociedade, da cultura, de tudo aquilo que nos envolve no dia a dia. E hoje eu vou falar sobre infanticídio, feminicídio, aborto e a relação disso tudo com o Evangelho, com o cristianismo, enfim. Eu quero te pedir um favor. Você poderia se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sino aí que está à sua direita para você receber as nossas notificações. Olha, Igreja Batista Reformada de Brasília fica na QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Te convidamos para fazer uma visita. Nossos cultos, às terças-feiras é o culto de oração e exposição bíblica. Sexta, quinzenalmente, temos culto dos adolescentes. Sábado, jovens. Domingo pela manhã, EBD. E à noite, nosso culto público. Tá ok? Venha nos fazer uma visita. Nós temos o Facebook, que é Batista Reformada de Brasília. Instagram, da mesma forma. O canal que você está agora aí, o TV Reformada. E tem outros canais que fazem parte desse projeto, né, que é o Exposição Bíblica, e temos o canal da FTRB, ok? Bom, gente, vamos lá falar desse tema, infanticídio, feminicídio, aborto e a luz do Evangelho. Nós temos vivido aí, nos últimos dias, além das catástrofes epidêmicas do mundo inteiro, as notícias que dizem respeito à violência contra mulheres, violência contra homens, violência contra crianças, contra idosos, representadas pelas palavras infanticídio, feminicídio. Nós temos também a questão do aborto. Então, a violência em geral, ela não deixou de acontecer. E somada às questões epidêmicas, nós somos informados constantemente dessas atrocidades, né? Seja atrocidades ligadas a uma negligência, como a gente viu lá no caso de Recife, aquela criança, né, que insistiu para subir ao último andar e a patroa da empregada permitiu que a criança subisse sozinha no elevador, uma criança pequena, acho que, salvo engano, o nome Miguel, o caso Miguel, né? Bom, não foi fácil para a mãe do Miguel. Outros casos, como o da Isabela Nardoni, né, um caso mais antigo, há 12 anos atrás, o casal Nardoni cometeu aquela atrocidade. E agora nós temos o caso Henry. Eu estou citando aqui casos que a mídia coloca mais luz. Mas é claro que nós temos centenas e milhares de casos. Mas eu vou usar o último agora, o caso Henry, né, que foi um caso muito triste e deixou o Brasil impactado com essa história. A forma como tudo tem acontecido, né, e os depoimentos, as investigações chegando à conclusão de que realmente houve um assassinato. É claro que não há uma decisão judicial ainda e eu não quero antecipar esse juízo, mas há confissões, né, da própria mãe do menino, né, sobre a violência constante
E isso é muito triste, muito triste. Diante dessas catástrofes da vida, Deus não pode ser colocado como culpado. Deus não pode ser colocado no banco dos réus diante daquilo que é responsabilidade de Adão. Adão foi quem pecou e as consequências que a gente vive, seja a consequência maior que a separação eterna de Deus, que só é vencida quando Jesus, o segundo Adão, obedece completamente o Pai, e através da justiça de Jesus nós conseguimos vencer a ira de Deus que veio sobre a criação diante do pecado. E consequências, além da consequência maior que a separação eterna de Deus, nós temos consequências no dia a dia. Sejam catástrofes naturais, porque a terra também sofreu o impacto da queda. Tudo foi atingido pela queda de Adão. A vida moral sofreu impacto. E tudo que a gente vê de coisas negativas, de coisas ruins nesse mundo, tem uma relação direta com a criação e a queda. Então você precisa entender que nós temos uma cosmovisão cristã. Essa cosmovisão cristã é formada por 3 questões: criação, queda e redenção. Então a queda de Adão explica a decadência da raça humana. E a redenção em Cristo explica para nós a única saída para essa decadência. Bom, diante dos fatos da violência, do infanticídio, do feminicídio, do aborto, nós poderíamos categorizar também, dentro desses aspectos, eu vou separar aqui a questão do infanticídio, por exemplo, o que causa nas pessoas que ficam, né? Nas pessoas, por exemplo, o pai do menino Henry, que ficou e sofre pela morte do filho, a mãe da Isabela Nardoni, né? E outros casos, como a mãe do Miguel também. O que acontece com essas pessoas quando uma violência ocorre? O Dandoriani vai nos ajudar nesse sentido, de que quando ocorre uma violência, um grande número de pessoas sofre os piores golpes ao se desligar ou se dissociar de suas próprias experiências. Então, se uma pessoa foi violentada fisicamente, emocionalmente ou verbalmente, que são esses 3 tipos de violência: física, emocional e verbal. E se essa pessoa ficou viva, ela vai ter uma dificuldade muito grande para se dissociar dessas experiências. Se essa pessoa morreu, é claro, a família fica com trauma. E um trauma que só Deus para consolar, e o único consolo real não é só o tempo. Às vezes você vai encontrar pessoas que dizem assim: o tempo vai consolar. Não, não é o tempo que consola. O tempo não consola. O tempo faz piorar. É claro que com o passar do tempo a dor diminui um pouco, mas a lembrança nunca acaba. Uma mãe, um pai, quando perde um filho, o filho é filho eternamente. Não existe ex-filho. Por isso que tem uma frase que diz que ter filho é como padecer no paraíso. E para os que ficam diante dessas perdas, há feridas. As pessoas entram no processo de luto, as pessoas começam a se culpar: por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? O caso do pai do Henry, por que eu não me atentei aos sinais que ele me deu? Em algumas circunstâncias ele me ligava desesperado: papai, faça isso, faça aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por que eu não ouvi mais o meu filho?
Então, crianças violentadas, por exemplo, sexualmente, né, se elas ficam vivas, elas vão ter dificuldade de falar sobre o passado, né, e vão se tornar céticas. Até casos de homossexualismo masculino ou feminino ligadas à violência, há casos específicos ligados à violência. Então, o sofrimento diante de uma pessoa que é violentada, seja criança, adulto, se essa pessoa ficou viva, ela vai sofrer as consequências. E se a família também sabe dessa violência, a família sofre junto. Você imagine uma mulher que é estuprada, por exemplo. Essa mulher sofre. E o marido, imagine uma mulher casada estuprada, o marido sofre também. Você imagine os traumas que isso nos geram. Né? Bom, queridos, é uma série de situações terríveis. De fato, a queda humana traz consequências terríveis à raça humana. E eu lembrando aqui do Franz Schaeffer, um teólogo reformado, quase que contemporâneo nosso, né, do século XX, ele nos lembra que até meados do século XX, a sociedade tinha reflexo da cosmovisão cristã. Enfim, a secularização, os frutos do iluminismo, distanciou ou secularizou a sociedade dos princípios cristãos. Embora a sociedade toda não seja declaradamente cristã, porque ser cristão envolve o nascer de novo, né? Nascer do alto, envolve a fé no mérito de Cristo Jesus, mas o cristianismo influenciou a sociedade por muitos milhares de anos. E os efeitos contrários e os efeitos da influência, e a influência deixou de acontecer aos poucos. A gente sabe que no século XVII, com o iluminismo, a razão começa a sair sobre a fé, e a tendência foi só degringolando, até chegar no século XX, que foi o ponto final para que o mundo se tornasse ocidentalizado em todos os aspectos. E a cosmovisão cristã, que trabalha para os crentes em Jesus de modo integral, de modo total, mas que exerce uma influência na sociedade. A sociedade é influenciada pela cosmovisão cristã indiretamente. É como se Deus estivesse agindo com sua graça comum, auxiliada à influência que o cristianismo exerce na sociedade. E isso traz uma sociedade não necessariamente salva, porque a salvação depende da revelação especial de Deus através de Cristo Jesus com a pregação do Evangelho, mas a sociedade ela vive impactos indiretos do cristianismo. Então Francis Schaeffer vai dizer que esses reflexos, no século XX, eles mudam. A sociedade mudou muito por conta da falta desses reflexos. Por quê? Porque a partir do iluminismo até chegar no século XX, do século XVII ao século XX, nós temos aí o homem se tornando a medida de todas as coisas. O homem se torna a medida de todas as coisas. E quando o homem se torna a medida de todas as coisas, claro, isso é fruto da queda, mas isso pode ser intensificado ou não. O homem, ele começa a se tornar dono de tudo, ele começa a se tornar o eixo de todas as coisas, e todas as decisões que ele toma, além de terem os efeitos da queda de Adão, esses efeitos são acelerados, esses efeitos são aumentados por conta das visões humanistas da sociedade ocidental. E vira aquela sopa, né, de letras, as letrinhas todas escritas, todas com a inicial homem, homem. Nunca você vai encontrar Deus nessa mistura.
Então o humanismo coloca, o Schaeffer vai dizer que o humanismo coloca o homem e não Deus no centro de tudo. E essa base humanista gera oscilações, de geração em geração. E o que não era moralmente aceito passa a ser moralmente aceito. O que era um absurdo deixa de ser um absurdo. Então as coisas vão se culturalizando. Então a gente começa a entender que a questão do infanticídio, feminicídio e aborto é uma coisa que culturalizou. Se tornou algo normal. Antigamente, eu lembro muito bem, isso não faz muito tempo, porque eu vou fazer 42 anos, então eu lembro da década de 80, por exemplo, quando acontecia um feminicídio, geralmente era por conta de flagra sexual, ou seja, o marido pegando a mulher na cama com outro. E casos também de mulher pegando o homem com outra, ou com outro, né? Tem alguns casos aí que acontecem. E geralmente os advogados iam para o tribunal do júri e conseguiam reverter a situação porque eram crimes cometidos por forte emoção. Mas isso caiu. Isso caiu. E hoje a gente vê que os crimes não acontecem nessa situação. Bom, mesmo dentro dessa situação não há justificativa. A gente não pode justificar um crime mesmo diante de uma traição. Mas a gente está vendo que isso não acontece só no contexto de traição. Acontece no contexto de que a namorada não quer mais o namorado vai lá e mata ela. Quer dizer, o homem se torna a medida de todas as coisas, e quando o seu ego, quando o seu eu não prevalece, quando a sua vontade não prevalece, ele prefere tirar a vida do outro. E tem casos mais cabulosos. Ontem, por exemplo, divulgou um segurança noturno. Simplesmente uma mulher entrando perto de um elevador, o cara matou a mulher para descontar a raiva na mulher da raiva que ele estava da sua própria esposa. Correu lá e se matou, se jogou e se matou lá do prédio. Então, assim, de fato, os efeitos da queda do homem foram somatizados aos próprios efeitos que aconteceu na história, o agravamento do humanismo em detrimento de uma sociedade que se perde nos seus valores, que podem ser influenciados pelo cristianismo, e essas coisas vão se perdendo até que as coisas pioram bastante. Bom, mas a gente tem que ter uma questão. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê amor pelo próximo. O efeito prático da nossa justificação em Cristo Jesus, isso a gente vai encontrar em Romanos. Romanos, nós temos uma primeira parte que vai tratar da justificação, e uma parte prática nos últimos capítulos que trata dos efeitos dessa justificação, os relacionamentos interpessoais. Então nós precisamos, diante da nossa justiça em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós precisamos aplicar na nossa vida um amor, o respeito pelo ser humano, como alguém que foi criado à imagem de Deus. E entender que nós não somos dono de ninguém. Esse caso Henry é o típico reflexo de um humanismo que está descendo ladeira abaixo. O Franz Schaeffer ele vai dizer também o seguinte: as culturas serão julgadas de muitas formas, mas o teste para as nações será como vocês tratam as pessoas. Como vocês trataram as pessoas. Então, como regenerados em Cristo,
nós precisamos ter uma fé que luta contra essas crueldades. Nós precisamos ter uma fé que luta contra todo tipo de crueldade. Mas eu queria deixar também, para finalizar, uma questão. É natural que você sinta ódio de quem cometeu esse tipo de crime. Os parentes nem se fala. Mas assim, nós precisamos trabalhar duas dimensões. A família que fica precisa de graça. A primeira graça que a família precisa, se ela não tem essa graça ainda, é a graça da salvação. E o acusado, o bandido, seja o que for, o condenado lá, também precisa dessa mesma graça. E o interessante é que, quando a gente olha a doutrina da justificação, a gente começa a entender que tanto a família que está ali de luto, tanto o pai do Henry que está de luto, quanto o tal do Jairinho, que está preso, os dois precisam da graça. Diante da justiça de Cristo, os dois estão condenados se eles não viverem pela fé em Cristo Jesus. É aí que mora a profundidade, a simplicidade e a profundidade do Evangelho. Porque nós, diante de um caso desse, somos tendenciosos a dizer, o pai do menino, ele merece o céu, e o outro que cometeu o crime merece o inferno. Na verdade, a ótica divina é ambos merecem o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que diz Romanos 3:23. E nós somos, Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante desse turbilhão de situações, a nossa justiça própria precisa ser freada pelo Evangelho. A única forma de nós analisarmos essa situação é colocando graça e Evangelho nisso tudo. Eu queria convocar você a fazer uma oração agora. E a oração que eu quero fazer é a seguinte: Senhor, nós queremos te pedir que, através da loucura da pregação do Teu Evangelho, a Tua graça salvífica alcance essas realidades que eu acabei de citar agora. Que alcance, se não tiver alcançado ainda, o pai da criança que está revoltada diante do luto, de uma tragédia, de uma barbaridade, e que alcance também os que estão sendo acusados. Que a Tua misericórdia alcance a vida deles, que o Teu perdão seja estendido à vida deles, que a Tua misericórdia. E que nós, Pai, como servos do Senhor, que entendemos o Teu Evangelho, não usemos, Pai, dessas situações para reforçar o nosso legalismo e a nossa justiça própria, mas que a graça esteja conosco, para que compreendamos a profundidade e a beleza da morte de cruz do Senhor e da Sua ressurreição para a nossa esperança de vida eterna. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, que Deus abençoe vocês, que tenha misericórdia de todos nós, que o Evangelho seja tudo em nós, para que vivamos para a glória de Deus. Um abraço. Pastor Michel Augusto, de toda a equipe presbiteral da Igreja Batista Reformada de Brasília. Espero você num dos nossos cultos. Um abraço. Tchau, tchau.